E explodiu mais uma grande bomba dentro do Corinthians e dessa vez podemos considerar como uma das maiores da história do clube e o Conselho Fiscal, mesmo com déficit na casa de 143 milhões de reais, aprovou as contas da gestão Osmar Stabile, referentes à temporada passada, e o coletivo Salvem o Corinthians emitiu forte nota, fazendo críticas ao CORE, Conselho de Orientação do clube, que também acabou recomendando a aprovação das contas da gestão Osmar Stabile, mesmo com déficit milionário. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o Conselho Fiscal, que mesmo com um déficit de 143 milhões de reais, acabou aprovando as contas da gestão Osmar Stabile. Estamos prestes a acompanhar a votação das contas referentes à temporada passada da gestão Osmar Stabile. E os números, claro, estão assustando. Dívidas na casa de 2 bilhões 700 milhões e um déficit do ano passado de mais de 143 milhões de reais. E olhem só que fizeram ali alguns ajustes com o acordo que foi feito com a PGNF, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, senão esse déficit teria sido ainda maior. Então, a comissão, o Conselho Fiscal, aliás, que tem a obrigação de analisar esses números e aprovar ou não, acabou aprovando na última sexta-feira, dia 24 de abril, com ressalvas, os pontos críticos apontados, as ressalvas, falhas de controle interno e gestão financeira, problemas de transparência, descumprimento de normas do estatuto, falta de revisão orçamentária ao longo do ano. E também o Conselho Fiscal acabou destacando que recebeu os documentos com pouco tempo para análise, o que limitou uma avaliação mais profunda. Apesar das críticas, o órgão também reconheceu algumas tentativas de reorganização financeira e ajustes feitos pela gestão ao longo do ano. Então, mesmo com todos esses detalhes, inclusive com uma auditoria que acabou fazendo fortes alertas ao clube, o Conselho Fiscal acabou aprovando as contas da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada, gerando ainda mais polêmicas dentro do clube. A minha opinião, quanto ao Conselho Fiscal ter aprovado as contas da gestão Osmar Stabile, mesmo com esse déficit milionário, é a seguinte. Primeiramente, a assinatura dessa aprovação acabou gerando ainda mais polêmicas. Por quê? Porque foi assinada pelo Haroldo Dantas, que é o presidente, mas algumas semanas atrás ele foi afastado pela comissão de ética. Ou seja, o afastamento da comissão de ética não foi cumprido. E isso, claro, acabou gerando muitas críticas, inclusive com o juiz de direito, Dr. Leandro Cano, fazendo fortes críticas a essa falta de cumprimento do que é determinado pela comissão de ética. E tem mais. Como que o Conselho Fiscal aprova as contas com todos esses alertas de uma auditoria que é obrigação estatutária contratar uma auditoria externa e eles mesmos dizendo que não tiveram tempo para analisar esses documentos. Então, como que isso acaba sendo aprovado? Isso acaba sendo uma total falta de coerência do próprio órgão. Então, na dúvida, a prova é assim que funciona. Lembrando que a Lei Geral do Esporte está em cima disso. Quem acaba aprovando, se lá na frente for comprovado algo errado, vai ter que pagar, inclusive com os próprios bens, só que mesmo assim, pelo jeito, ninguém está se importando anteriormente. Foi o CORE que recomendou a aprovação, agora o Conselho Fiscal que acabou aprovando as contas. Lembrando que a votação dos conselheiros, se vão aprovar ou não, será na próxima segunda-feira, dia 27. Muitas polêmicas dentro do Corinthians sobre essas contas. E agora vamos falar sobre o coletivo Salvem o Corinthians, mais polêmicas envolvendo as contas
da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada. O CORE, que é o Conselho de Orientação, também recomendou a aprovação das contas da gestão Osmar Stabile, mesmo com um déficit na casa de 143 milhões e com auditoria fazendo sérios alertas, e o coletivo Salvem o Corinthians acabou fazendo duras críticas a essa recomendação de aprovação. Na segunda-feira, teremos polêmicas no Parque São Jorge. Dia 27 de abril, os conselheiros vão ao Parque São Jorge, reunião para determinarem se aprovarão ou não as contas da gestão Osmar Stabile. O Conselho Fiscal acabou aprovando as contas, eu acabei de falar para vocês, polêmicas, e antes do Conselho Fiscal, o CORE havia recomendado a aprovação. O CORE é o Conselho de Orientação, e o coletivo Salvem o Corinthians acabou emitindo uma forte nota contra essa recomendação que foi feita pelo CORE. O coletivo Salvem o Corinthians, em especial pelos seus associados que o integram, comunicam indignação com a aprovação pelo CORE do balanço relativo ao ano de 2025. Primeiramente, porque o balanço tem ressalvas de auditoria independente que impossibilitam sua aprovação, principalmente o risco de continuidade do clube, além da subavaliação da dívida de aproximadamente 600 milhões de reais. Além disso, é importante ressaltar que o CORE, na tentativa de avalizar politicamente a gestão atual, emitiu parecer sem que o Conselho Fiscal, avaliador estatutário das contas, tivesse emitido parecer. Assim, o coletivo Salvem o Corinthians informa e relembra aos nobres conselheiros do Corinthians que a aprovação do referido balanço com todos os problemas apontados, além de outros não citados, pode resultar em responsabilização direta do patrimônio pessoal dos referidos conselheiros, nos termos do artigo. Aí estão os artigos, além, claro, do que foi determinado pela Lei Geral do Esporte. Por fim, reiteramos que todas as medidas judiciais para responsabilizar conselheiros e dirigentes que prejudicam e lesam o Corinthians serão tomadas, pois acreditamos firmemente que só a responsabilização civil e criminal dos que exercem de maneira inadequada o cargo de dirigente poderá provocar uma mudança de fato na gestão do clube. Vai Corinthians. Então, o coletivo Salvem o Corinthians soltou a bomba sobre o CORE ter recomendado a aprovação das contas, destacando que pouco tempo depois dessa nota do coletivo veio o comunicado do Conselho Fiscal aprovando as contas da gestão Osmar Stabile da temporada passada. A minha opinião quanto a essa nota do coletivo Salvem o Corinthians é a seguinte: extremamente correto. Tem mesmo que se manifestar de todas as formas. O coletivo Salvem o Corinthians, que já pediu intervenção judicial dentro do clube. E, sinceramente, para cada conselheiro, para cada um que, do CORE, principalmente, que recomendou a aprovação dessas contas, que tiver acesso a esse comunicado, que lhe sirva de alerta, na verdade, porque estão aprovando, recomendando, aliás, a aprovação de contas com ressalvas. E isso é inaceitável. Por quê? Porque a auditoria que foi contratada por obrigação estatutária já fez as recomendações, inclusive citando a possibilidade do Corinthians não ter mais condições de seguir. Daqui a pouco falaremos exatamente sobre isso. Então, como que se recomenda a aprovação? Recomendam, aliás, tanto o CORE quanto o Conselho Fiscal que aprovou. Estamos falando simplesmente de politicagem, supostas politicagens, mais uma vez falando mais alto dentro do Corinthians. E quem sofre, quem paga, infelizmente, o nosso timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba dentro do Corinthians, dessa vez. Podem anotar, é uma das maiores da história do clube. Conforme acabei de falar a vocês, muitas polêmicas referentes às contas da gestão Osmar Stabile da temporada passada. Números dos balancetes, dos demonstrativos, dívidas 2 bilhões 700 milhões, déficit na casa de 143 milhões e se não fosse alguns ajustes ali que, sinceramente, possível, suposta, aliás, fraude, o déficit teria ultrapassado 270 milhões de reais.
claro, tudo que foi feito em relação ao departamento financeiro do Osmar Stabile teve que passar por uma auditoria externa, ou seja, uma empresa que não tem ligação com o clube, nem do lado e nem contra a atual gestão, porque isso é obrigação estatutária, para se ter uma avaliação externa. E, sinceramente, a avaliação que foi feita pela Parker Russell, que foi a empresa contratada para fazer essa auditoria, assusta e é uma das maiores bombas da história do clube. Vamos lá, eu vou explicar tudo certinho para vocês. A situação financeira do Timão chegou a um nível extremamente preocupante, como eu falei para vocês sobre os números. E o alerta veio da Parker Russell, que levantou uma incerteza sobre a continuidade operacional do Corinthians. Os números assustam. Déficits acumulados, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Capital de giro negativo, 542 milhões de reais. Dívida bruta total, 2 bilhões e 700 milhões. E o déficit do ano passado, 143 milhões e 400 mil reais. Mesmo com receitas na casa de 810 milhões, o clube gastou 885 milhões em despesas operacionais. A auditoria apontou falhas gravíssimas, falta de controles contábeis adequados, problemas na mensuração de caixa e fornecedores, inconsistências envolvendo a Neoquímica Arena, dúvidas sobre contratos e direitos de imagem. Isso, para se ter uma noção, a empresa, a Parker Russell, está simplesmente apontando falhas gravíssimas e alertando que dessa forma, da maneira ao qual o Corinthians está, daqui a alguns anos não terá mais a mínima possibilidade de continuar, porque o clube está tomado pelas dívidas e vai chegar um momento que não vai mais conseguir pagar nem as coisas simples. Então, mais uma grande bomba que explodiu dentro do nosso Corinthians, essa auditoria da Parker Russell. A minha opinião quanto a essa auditoria, esses alertas que foram feitos pela Parker Russell é a seguinte: quando fala-se em incerteza na continuidade operacional, muitos acabam confundindo que a empresa está auditando, na auditoria, aliás, colocou que o Corinthians faliu. Não, na verdade, não é que o Corinthians faliu, mas é o alerta sobre daqui a alguns anos o que pode acontecer, como que o Corinthians vai manter as operações normalmente no futuro, se as coisas não mudarem. Então, isso não significa, por exemplo, que o Corinthians vai fechar amanhã. Não é um decreto de falência, mas é um alerta técnico fortíssimo do modelo atual. Ou seja, o modelo associativo não funciona mais. Se não acontecerem mudanças sérias na gestão financeiramente falando, o risco de colapso vai aumentando cada vez mais. Veja a situação do clube: 2 bilhões e 700 milhões de reais em dívidas. Aonde que o Corinthians vai parar assim? E ainda, por incrível que pareça, claro, os que estão lá dentro recomendam a aprovação das contas, aprovam como o CORE e o Conselho Fiscal fizeram, e ainda acreditam que o modelo associativo vai dar certo, como o presidente Osmar Stabile falou, que daqui a alguns anos as coisas estarão boas para o Corinthians, financeiramente falando. Não vão estar. Não tem como. Quem fez isso não é nem contra nem a favor a atual gestão, e sim uma empresa séria que foi contratada para fazer essa auditoria, porque é obrigação estatutária. Porque se não fosse obrigação, isso nem teria acontecido. E o que é pior, a maioria dos conselheiros, eu acredito que vão aprovar essas contas na segunda-feira. Ou seja, o Corinthians caindo em um abismo sem profundidade e muitos aplaudindo ao invés de salvarem o Corinthians. Então, é por isso que a intervenção judicial é o único caminho. Sinceramente, isso que foi colocado pela Parker Russell é uma das maiores bombas da história do Corinthians. São grandes alertas e ninguém está nem aí. Quem está lá dentro, quem está aprovando. O Conselho Fiscal aprovou com ressalvas, usando essa auditoria, as ressalvas dessa auditoria, e ainda dizendo que não teve tempo para analisar. Então, como aprova?
como que o Corinthians vai ficar daqui para frente. É por isso, a justiça está de olho. É por isso que a intervenção judicial que eu falo para vocês não é mais se e quando vai acontecer. Para mim, mais uma grande bomba e uma das maiores dos últimos tempos, uma das maiores da história do nosso timão. Infelizmente, o Corinthians só se afundando nesse modelo que somente são vistos os interesses próprios de cada um que estão lá dentro, principalmente os que estão comandando o clube na atualidade. Claro, estamos falando de coisas que estão acontecendo com o clube, não é somente culpa dessa gestão. Estamos falando dessas dívidas, por exemplo, que acabaram chegando nesse nível dos últimos 18, 19 anos, no máximo, de um clube centenário. Infelizmente, estão destruindo o nosso Corinthians cada vez mais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!